Olá, eu sou a Ellen Leão e eu vim contar para vocês a minha análise sobre Alice no País das Maravilhas e como esse filme ele pode trazer vários insights para a gente que empreende. Oi, a gente vai aqui hoje para a segunda parte da análise da Alice no País das Maravilhas, né? Aqui a gente vai para uma parte mais pessoal e também um pouquinho mais delicada, né? A gente começa aqui com a questão da realidade versus ilusão. Aqui eu pego um trecho do filme onde a Alice está sendo perseguida depois de conversar ali com o Absolem sobre se ela era ou não era a Alice de antigamente, a Alice verdadeira. E aí vem o pessoal da rainha, as cartas lá e a Fera Capturan. E aí a Alice, num dado momento, como ela tem sucessões de sonhos com o País das Maravilhas e tudo que está acontecendo, ela acha que é só mais um sonho. E aí eu trago isso para a questão dos negócios, porque muitas vezes a gente acha que tá tudo muito bem no nosso negócio, na nossa vida, e a gente não quer encarar a realidade. O que a Alice fez, né? Enquanto estava todo mundo correndo, e ela também correu durante um tempo, num dado momento ela para e, é só um sonho, não vai me machucar. Só que não era só um sonho, né? Era uma realidade ali que ela estava vivendo naquele momento. E aí a gente não lida com os nossos erros e fica criando uma ilusão de que tá tudo bem mesmo com tudo ruindo. Quantas vezes na nossa vida, em relacionamentos, em amizades, em várias coisas que a gente faz na nossa vida, a gente não quer enxergar a realidade. Então, encarar a realidade é você possibilitar se resgatar. Possivelmente vai ser a forma mais rápida da gente se afundar e de não conseguir realmente fazer o que a gente sonha em fazer. Então, eu coloquei ali 3 pontos essenciais para conseguir lidar com a realidade e parar de ficar se escondendo atrás de uma ilusão de que está tudo bem mesmo não estando. Pedir ou aceitar ajuda, né? A Mary, que é aquela ratinha, ela vem e salva a Alice da fera, né? Pegando ali o olho, tirando o olho dele, furando com a espadinha dela. E aí, mandando a Alice correr, e só assim a Alice percebe que não é só um sonho. Então, muitas vezes a gente não quer aceitar ajuda. A gente acha que consegue fazer tudo sozinho, mas em determinados pontos é importante a gente entender que não é aceitar a ajuda de qualquer pessoa, né? Mas analisar muito bem tudo isso. Se a gente realmente precisa da ajuda presente ali o tempo inteiro, ou se a gente precisa de ajuda de alguém, trazendo a gente um pouco para a realidade e fazendo a gente entender que a gente não precisa estar sozinho, se escondendo por trás, vivendo uma coisa que de fato não é a realidade. Aí ali, em segundo lugar, eu coloquei analisar e identificar seus possíveis erros de gestão financeiros, de execução, né? Um dos maiores erros nas empresas que a gente tem, dados, é sobre a questão financeira, né? Sobre como as pessoas não sabem gerir recursos, né? Então, muita gente não sabe, por exemplo, a utilidade do OPEX, do CAPEX, do fluxo de caixa, do capital de giro, do capital de investimento e por aí vai. São situações que quando a gente envolve a durabilidade, né, a vida útil dessa empresa por mais tempo, a maioria acaba fechando ali os 2, 3 primeiros anos. Sei lá, se 40% chegarem a 5 anos é muito. A última taxa que eu vi do Sebrae era de 37, 38% de sobrevivência de empresas após 5 anos. Então daí a gente tira. E a maioria por não ter planejamento, por não entender de negócio, né? Muita gente acaba começando um negócio sem entender o que de fato é um negócio. As pessoas pensam assim: mas eu sou muito boa em fazer bolo. Então eu vou fazer bolo e vou vender bolo. Legal. Porque a partir do momento que você transforma isso em negócio, você tem contador, você tem imposto, você tem insumos, você tem que ter capital de giro, você tem embalagem, você tem etiqueta, você tem tabela nutricional,
Aí você tem que montar tabela de insumos, ficha técnica, vigilância sanitária. São tantas adequações que você muitas vezes acaba se frustrando. Então, a terceira vem muito nisso, buscar melhorar e aprimorar suas falhas e minimizar a recorrência de erros. Porque quando a gente consegue aceitar a ajuda de pessoas que realmente querem nos ajudar, analisar e identificar os erros. E aí, não é só analisar e identificar, é aprimorar, melhorar para reduzir essas falhas. Então, por exemplo, se o problema está na precificação do seu produto, você vai pegar, vai construir as fichas técnicas dos seus produtos para você poder vender esses produtos pelos preços que eles realmente devem ser vendidos, com a tua margem saudável. Ter uma margem saudável, ela é extremamente essencial para que você consiga manter o teu negócio por mais tempo. Não é aquilo de, eu vou vender mais caro que o meu concorrente. Se o teu concorrente está vendendo mais barato, muitas vezes entra um pouco dentro daquilo que eu citei da Paula Larissa. Quando ela faz esses festivais, ela faz em larga escala. Ela tem uma equipe grande, ela tem uma clientela grande. Isso você não constrói da noite pro dia. Ela já está no mercado há mais de 7 anos fazendo tudo isso. Então você tem que entender a história de todo mundo, a capacidade de todo mundo. Ela compra, sei lá, talvez 100 vezes mais do que uma pessoa que vai começar agora a fazer isso como negócio. Então não tem como se comparar, porque os gastos dela são outros, as negociações dela são outras, a venda dela é outra. Então é tudo muito diferente. E aí, falando sobre essa questão de concorrência, a gente vem aqui falar sobre a rainha vermelha. Identificar os seus concorrentes. E não são só os seus concorrentes diretos. Você também precisa entender quem são os seus concorrentes indiretos, né? Os diretos, eles têm ali as mesmas especialidades que você destacada, né? Então, por exemplo, se a gente for falar do ramo de confeitaria, todo mundo que vende produto doce, né, desde um brigadeirinho até aqueles bolos super construídos, são seus concorrentes diretos. Já os concorrentes indiretos são pessoas que vendem para o mesmo público que você. Então, por exemplo, se você vende no ramo da confeitaria, eu vendo para o mesmo público que você, eu não sou confeiteira, mas eu compito com você diretamente em datas comemorativas. Então, por exemplo, Dia dos Pais você faz um kit doce. E aí eu, sei lá, sou uma boutique de carnes. E aí eu crio um kit que vai ali para o Dia dos Pais, né? Um kit churrasco dos pais. É uma carne, pão de alho, linguiça, o frango, uma cervejinha, uma cachaça, o que quer que seja que o meu público regional consuma. E aí eu venho e viro o teu concorrente indireto, porque eu estou competindo com o mesmo público, para o mesmo evento, né, que é essa data comemorativa do Dia dos Pais com você. Então eu preciso me antecipar e entender que dentro do ano eu tenho algumas datas que todos os nichos eles vão querer abocanhar uma fatia, que são as principais datas são Dia dos Namorados, Dia das Mães, temos Dia dos Pais, Dias das Crianças e por aí vai. Então, quando a gente faz um planejamento estratégico de uma empresa, a gente tem que levar em consideração de imediato o que fazer nessas datas e conseguir identificar nossos concorrentes indiretos. Dá uma olhadinha no que as pessoas fizeram de campanha do Dia dos Pais, dá um Google, né? Presentes para Dia dos Pais. E aí você consegue ver se as pessoas estão dando, quais são os tipos de presente que as pessoas mais dão. Você consegue ver no Google o que os pais mais gostam de receber. E aí você consegue adequar essas datas melhor para o teu negócio. Né? Então, por exemplo, digamos que os pais gostem de receber bebida alcoólica, né? Whisky. Então, se você é uma confeiteira, você pode criar uma linha de produtos com base de whisky, mais uma garrafinha de whisky para presentear os pais. Você entende? É isso. Isso está à frente do teu concorrente. Outra coisa que é muito importante você fazer é entender o modelo de gestão do teu concorrente. Por que isso? Porque a satisfação dos colaboradores do teu concorrente é o que realmente vai fazer com que ele se diferencie para mais ou para menos que você.
Então, se eles têm um líder referencial que eles respeitam, eles são mais leais e eles, consequentemente, são mais dedicados. Essa dedicação, ela pode ser medida se o colaborador ele só faz o que é pedido, se ele faz além do que é pedido, mas ele nunca é reconhecido, então ele está insatisfeito, se ele faz esforço conjunto com o mesmo objetivo dos donos, ou se ele veste a camisa porque ele quer que a empresa cresça para ele crescer também, né? Então, essa identificação de liderança, ela é muito importante para você entender se aquela é uma empresa que ela vai bater diretamente com você e ela vai perdurar no mercado por mais tempo, ou se aquela é uma empresa concorrente que você consegue identificar que o que ela está fazendo pode ter várias brechas de insucesso e que você não precisa se preocupar tanto com eles. Aí a gente vem para a questão dos erros e acertos, né? Se os líderes da sua concorrência são líderes que admitem e ocupam demais os colaboradores, e a estratégia de ganhar mais mercado, né? Como esses concorrentes estão posicionados? Quem é o líder do seu mercado? Tem um ou ele é sazonal? Basicamente é isso.